Olá, pessoas que nos escutam, sejam muito bem-vindas ao Tal Podcast, ponto de encontro para conversas sem guião, onde cabem todas as histórias que queremos conhecer muito além de notas curriculares e apresentações biográficas. Eu sou a Paula Cardoso. Eu sou a Georgina Angélica. E juntas criámos este espaço de ligações humanas porque acreditamos que, sejam quais forem as nossas diferenças, ao partilharmos vivências, aproximamo-nos. É bom ter-vos por perto e aqui bem do nosso lado, nos estúdios do Expresso, está a nossa convidada, Luísa Semedo, professora, investigadora, doutorada em Filosofia Política e Ética, pensadora e, acima de tudo, humanizadora. Muito obrigada pelo vosso convite, estou muito contente. Como imaginam, adoro-vos as duas e, portanto, é assim um prazer enorme. E eu acho que isto vai ser uma mistura de conversa séria e por vezes vai derrapar, que é normal. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Tens-te lembrado como escreveu a nossa querida Conceição Evaristo, que és uma mulher e não uma máquina desenfreada, louca, programada para correr? Ai, é muito engraçado. Eu não sei se tu trouxeste essa frase, porque é uma frase que eu por acaso partilhei, não sei se viste, ok? E partilhei justamente num momento complicado da minha vida em que pensei, ok, isto deve haver ainda algumas mulheres que estão a viver a mesma coisa que eu estou a viver um burnout desde há alguns meses, estou a tentar sair dele e a fazer muita aprendizagem em relação a isso. E justamente quando li essa frase da Conceição Evaristo fez-me assim uma espécie de ok, ela sintetizou tão bem, e é para isso que servem as grandes escritoras e grandes poetas, que é conseguir sintetizar algo que precisamos de ouvir naquele momento de forma tão simples e tão evidente, e que é de facto isso, é como é que nós nos tornamos uma espécie de máquina a fazer, não é? Fazer, sem nos darmos conta que somos humanas e que temos um corpo, não é? E que a um momento o corpo vai nos dizer não, já não podes ir mais longe do que isto. E falaste em burnout, quais são esses sinais de burnout em ti? Como é que se tem manifestado em ti? O burnout é o teu corpo que diz mesmo que para, o corpo que já não se quer levantar, que já não vai, que já não mexe, é mesmo a tua cabeça continuar, pelo menos no meu caso, eu imagino que cada pessoa tem os seus sintomas, e os meus foram, é isto, é a tua cabeça continuar a funcionar de forma muito acelerada, era o meu caso, aliás há muitos anos, a minha cabeça está muito acelerada. As pessoas costumam dizer, Luísa, tu és muito calma, dizem-me isso, eu acho muito engraçado, porque eu não sinto nada disso, eu no interior sou muito acelerada. E então é a cabeça continuar e o corpo não corresponder e dizer claramente, no meu caso, eu já te avisei várias vezes, tu não me quiseste ouvir, não quiseste parar e agora eu vou-te forçar a parar. Foi o que aconteceu. E portanto estou na fase de ok, já estou a começar a ficar muito melhor, mas são momentos em que são momentos difíceis, não é? Quando se está habituado a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e o corpo não deixa e a nossa cabeça continua a querer fazer as coisas, porque foi uma aprendizagem muito grande que eu acho que ainda não consegui fazer, tenho que admitir, que é de facto de vez em quando dizer não, eu tenho mesmo que ficar tempos sem fazer alguma coisa, não é grave de repente ver uma série, por exemplo, que é uma coisa que eu tenho muitas dificuldades em ver, e as pessoas falam de séries e eu, há quanto tempo é que eu não vejo uma, ou vejo uma assim, um episódio ou 3 episódios e depois não vejo mais nada, ou seja, coisas que para as pessoas é banal, até podem fazer todos os dias, para mim é uma coisa muito excepcional, estou sempre a trabalhar, sempre, praticamente. Essa dificuldade de parares até para assistires a uma série vem de um lugar de culpa por teres tanta coisa para fazer, vem até de um lugar de não conseguires, quando paras, de desfrutar daquele momento? Eu acho que não consigo parar, não é? Ou seja, estou sempre preocupada com coisas que tenho para fazer, tenho sempre deadlines, sempre
estou sempre em vários projetos. Obviamente que a tal ideia de saber dizer não é uma coisa que se aprende, que eu tenho alguma dificuldade em fazer. Sinto-me muitas vezes, é verdade, num lugar de privilégio e, portanto, tenho dificuldade em dizer não justamente porque acho que estou nesse lugar de privilégio e tenho que estar à altura e tenho que conseguir. E acho que já venho muito longe. Eu sou a irmã mais velha, tive que cuidar dos meus irmãos, tive que cuidar também dos adultos da minha família que eram, de alguma forma, tinham algumas problemáticas e, portanto, eu sempre fui a mãe, vamos dizer assim, de muita gente e continuo a ser, dos meus filhos, mas também de muita gente e de muitas preocupações que eu tenho e continuo sempre com este tipo de responsabilidade, que é uma responsabilidade exagerada. Eu costumo dizer que eu não durmo no avião, isto é muito parvo, mas pronto, vão perceber a que ponto a loucura está aqui na minha cabeça, que é, quando estou no avião eu não durmo, porque se acontecer alguma coisa com o piloto, eu se calhar vou ter que tomar as rédeas do avião. E eu que nem sequer tenho carta de condução. Portanto, estão a perceber. Junta-te a mim, vamos tirar a carta juntas. Estou a perceber o nível de preocupação. De preocupação e de sentido de responsabilidade. Mas não é só o sentido de responsabilidade, é a ideia de que posso mesmo gerir. Eu posso gerir. Se for mesmo preciso, eu posso mesmo agarrar no avião. Que é uma coisa completamente ilusória e que obviamente causa frustração, não é? Porque, como é óbvio, eu não o posso fazer. Ou então uma outra imagem, só para vocês terem a noção, que é, eu tenho a impressão que tenho duas mãos, eu estava a dizer isso no outro dia à psicoterapeuta, é porque, olha, eu estou aqui com as minhas duas mãos a fazer coisas e não sei o que é de fazer com as outras duas. Ela diz-me assim, então a Luísa tem 4 mãos, e eu, pois não tenho. Então é isto, é sempre, mesmo quando eu estou a fazer uma coisa que já é trabalho, por exemplo, imaginemos que estou a ouvir, sei lá, um podcast sobre uma investigação qualquer que eu estou a fazer. Se eu tenho ainda uma possibilidade de fazer qualquer coisa que os meus também vou fazer. Ou seja, estou sempre a fazer multitask, sempre. Isso é, obviamente, muito cansativo e já não tenho idade para isso. Está na altura de começar a descansar. Já não tenho a mesma energia. Tu disseste, eu estou num lugar de privilégios. Explica-nos que privilégios são esses, ou que lugar de privilégio é que tu ocupas e como é que o ocupaste? Sim, eu tenho um lugar de privilégio, vários. O primeiro é de muito cedo ter sabido sempre quais eram as minhas paixões e de saber, ou seja, quando perguntavam o que é que queres fazer, eu sabia sempre o que queria fazer. Pronto, tinha as minhas paixões, fui passando de umas para outras e tinha esse privilégio, porque há muitas crianças que não sabem ou que ainda não encontraram a sua via, que é complicado, etc. Eu tinha essa sorte, vamos dizer assim. Tive outro privilégio que era a escola estava feita para mim, eu estava feita para a escola. Pronto, não tive problemas em relação a isso. Podia estar sentada muitas horas a ouvir, a perceber, etc. Não era um sítio para mim, e muitas crianças, não tem nada a ver com a questão da inteligência, é que muitas crianças não são feitas para estar no quadro restrito da escola, não é? E, portanto, eu tive essa sorte, esse privilégio. E depois fui fazendo o meu caminho e fui encontrando pessoas que foram importantes no meu caminho, fui podendo seguindo algumas paixões, pude entrar em portas que normalmente eu achava que estariam fechadas e que não poderiam estar abertas, e portanto são esses caminhos de privilégio. O privilégio de ter feito, ainda há pouco falaste, o doutoramento na Sorbonne, foi assim, sinto que é um privilégio enorme. Eu lembro de colegas que ali estavam e que estavam a criticar tudo, enquanto que eu estava assim meio em maravilha durante os anos que lá estive, a olhar para tudo e pensar, isto aqui é aquela pintura inacreditável, olha este anfiteatro. Há um deslumbramento. Há um deslumbramento e esta consciência de que a cada momento estava completamente num sítio em que não era o meu caminho não era suposto ser aquele. O meu caminho, normalmente, na minha cabeça, aliás, eu ia para a fábrica onde estava a minha mãe, o meu pai, o meu tio, as minhas tias, era para aí que eu ia. Portanto, tudo o que foi a mais, entre aspas, bem dizer a mais é um caso especial, mas tudo o que foi outra coisa a mais, não é? Senti sempre como uma espécie de privilégio, um bocado um milagre. Não sou crente, mas uma espécie de como é que isto aconteceu? Mas como é que tu percebeste que havia mais? Que havia outras coisas? É verdade, a questão dos modelos, por isso é que é verdade que nós batalhamos muito com esta questão da representatividade dos modelos, saber que é uma possibilidade, e justamente eu não sabia que era uma possibilidade porque não tinha
não tinha modelos no meu bairro, não é? Não tinha modelos com os quais me pudesse identificar e pelo menos o meu percurso foi feito aos poucos. Foi feito um bocadinho por, ok, esta porta abriu-se, então vamos mais uma, e mais uma, e mais uma. Foi sempre assim. Eu não posso dizer que tinha um modelo específico que me dizia, eu vou poder alcançar aquele modelo. Nem não vi o Barack Obama. Portanto, não. Estás a trazer a política. Temos aqui uma presidenciável. Eu, quando era miúda, sim, eu pensei várias coisas e uma delas era ser Presidente da República. Porquê? Porque, não Presidente da República no sentido do poder, não é? Do poderzinho, vamos dizer assim, mas na ideia de, como eu sempre fui mãe, neste sentido de a pessoa que cuida, esta ideia de, pronto, eu posso gerir, eu posso fazer, vamos lá, eu estou a ver qual é o problema, então vamos lá gerir. Nunca tive problemas em aceitar cargos de responsabilidade, por exemplo, e isso já vem de muito cedo porque tive que o fazer, fui obrigada a fazê-lo, e então estava preparada para isso, achava que estava preparada para isso. E que, claro que já contextualizaste aqui um pouco, mas que questões da tua vida fez-te perceber que querias trabalhar temáticas como identidade, diáspora e inclusão? Sim, então, às vezes costumam-me dizer, mas tu és ativista do quê? Já digo, eu nunca me descrevo eu como ativista. Podem falar de mim, dizer que eu sou ativista, mas eu nunca me descrevo como ativista. O que eu faço não é o que eu faço, é o que eu sou. É a minha maneira de estar no mundo. Portanto, para mim, a palavra ativista é um bocado particular, em todo caso, enquanto autodesignação. E, portanto, para mim, eu sou, se podemos dizer assim, o meu campo de ação é um campo muito largo, que é o campo dos direitos humanos, não é? E porque muito cedo, tendo em conta que eu entro muito dentro de todas as gavetas quase que nós podemos encontrar de opressão, de tipos de opressão, eu percebi que havia um sistema, que não era só o racismo, que não era só o machismo, que não era só a LGBTfobia, que não era só contra as pessoas pobres. Eu percebi que havia um sistema, que é um sistema de opressão, um sistema de dominação, que segue certas estratégias e que no fundo acaba por ser comum a estas facetas, não é? E então acabei por me interessar pelo que hoje podemos chamar de interseccionalidade. Na altura não havia esse tipo de palavras, pelo menos eu não tinha acesso a elas, mas já tinha esta ideia um bocado interseccional, vamos dizer assim, de que as lutas estavam interligadas, mas que havia ali um foco comum, não é? Que era um foco uma fonte, que era uma fonte de dominação, de supremacismo, de umas pessoas sobre outras. E estão a surgir novas gavetas? Eu não sei se estão a surgir novas gavetas, talvez se esteja a dar um foco maior a certas, não é? Porque de repente, ou seja, as gavetas vão ficando um bocadinho mais pequenas e é normal, vamos dizer assim, porque estes sistemas de opressão vão-se tentar atacar cada vez ao mais fraco, não é? Ou seja, vai sendo... Ou seja, agora já não são também as pessoas LGBT, não é? Mas dentro do LGBT vai ser ali o foco nas pessoas trans. E tem um objetivo, não é? Tem um objetivo de quanto mais nós estamos a falar de minorias das minorias, menos essas pessoas podem de facto defender e também há a maior capacidade destas forças de separar para melhor reinar. E portanto, eu diria que é isso. Não há novas gavetas, mas há ali, vão buscar elementos ainda mais vulneráveis dentro das gavetas para continuar a ter este tipo de dominação. Estar em todas essas frentes, muito provavelmente foi o que te levou a este burnout? Este burnout é eu estou a estudar isto, não é? Porque eu, como gosto de analisar tudo, tinha que analisar também isto tudo, já fui ler... Portanto, foste arranjar mais trabalho para ti. Foi arranjar, exatamente. E portanto, para ser sincera, há muitos fatores que estão ligados a isto, não é? Seria assim, era preciso estar aqui. Umas 2 horas, não é? E depois muitas horas para explicar,
Mas gostaria aqui, se calhar, deixar aqui a mensagem que eu deixei há pouco tempo também num encontro de jovens, que é, começamos a estudar de facto o burnout do ativismo. Agora já começa a haver, eu vi um dos últimos estudos sobre a questão do burnout, falam das várias causas, havia a profissional, evidente, começou a haver a parental e agora começa a haver, agora a segunda causa era justamente o ativismo social. Isso é uma coisa que não se fala, ninguém fala assim tanto como isso, e quando nós estamos face a terapeutas que não percebem nada do que é aquilo que nós estamos a falar, é de facto um problema. O Fanon dizia, não era? O mal está na sociedade, está no mundo. E os terapeutas não estão formados para isto, para perceber que não é só uma questão individual, é de facto uma questão societal. Nós não estamos só os nossos problemas do nosso mundozinho, nós estamos com os problemas, estamos a carregar outros problemas que são os problemas da sociedade, e falta muita formação, a meu ver, sobre isso. Sei que no Brasil está a haver um trabalho que incrível, está a ser feito sobre isso, e seria bom que Portugal aprendesse alguma coisa. Que é difícil estar nas lutas com esta interseccionalidade que estavas aqui a apontar e que é fundamental em qualquer uma delas, porque nós não somos apenas uma coisa, não é? Somos atravessados por várias camadas. É muito mais fácil, talvez, alguém que esteja em múltiplas frentes como tu estás, acabar por, de alguma forma, sofrer desse tipo de burnout, digo eu, porque obviamente que cada causa tem uma série de desafios, mas tu acumulas imensas. Não foi por acaso que eu trouxe aqui a questão do pensadora e humanizadora, não é? Exato. Porque eu vejo-te nas manifestações, em todas. Portanto, se tu estiveres em Lisboa, tu vais estar em todas as manifestações. Pela justiça climática, luta antirracista, lutas feministas. Sim. Achas que essa interseccionalidade também acaba por trazer aqui uma carga adicional? Sim, claro, porque há uma carga, vamos lá ver, há a carga da luta, não é? A luta de terreno e de estar nas associações, nas manifestações, nas petições, todas as coisas que os instrumentos típicos que nós utilizamos no mundo ativista, mas também há toda a carga mental, que é refletir sobre estes assuntos, porque apesar de tudo, apesar de haver estruturas que acabam por se repetir de alguma forma, porque nós sabemos, quando vamos ler o Martin Luther King, quando vamos ler os anos de Baldwin, já estava lá tudo, eles estão a dizer coisas que nós já poderíamos dizer hoje, mas há, apesar de tudo, algumas coisas que são diferentes e que, enquanto pessoas que estamos na academia ou que temos mais um papel também de pensadora ou de escritora, também temos que estar sempre também a renovar, vamos dizer assim, e a pensar naquilo que está a acontecer no momento, e isso é de facto cansativo. Mas depois eu gostaria de dizer que também não é só palavras, nós estamos a falar de coisas muito concretas. O meu burnout aconteceu logo a seguir a toda a fase da morte do assassinato do Adair Muniz. E o assassinato do Adair Muniz, é preciso que as pessoas entendam uma coisa. Eu estava, e como outras pessoas, estávamos no funeral. Ou seja, nós estamos ali a ver, eu vou chorar, nós estamos ali a ver a família. Nós estamos a identificar-nos, eu estou a pensar nos meus irmãos, não é? Que poderiam ser o Adair completamente, podiam também estar num carro, podiam também ser mortos pela polícia. Nós estamos a ver os outros companheiros da luta que já estão há anos nisto, completamente destruídos, ver pessoas que nós conhecemos, aqueles homens enormes que nós conhecemos, destruídos num funeral, é uma coisa que marca profundamente e que tem uma verdadeira corporalidade. Também estive no funeral do Bruno Candé. A mesma coisa exatamente, ou seja, isto não são coisas vagas, nós não estamos aqui a falar de um racismo, de uma coisa assim, uma ideia vaga. Nós que estamos no terreno, as pessoas que estão no terreno estão a ver as consequências, mas de maneira muito, mesmo ali, carne e osso e sangue e lágrimas, não é? Estamos a ver as consequências na vida das famílias, na vida das crianças que estas pessoas depois deixam. Ou seja, é uma carga que não é só o pensamento. Ou seja, então isto tudo junto, de facto, sim, é duro, e ainda é mais duro quando nós sentimos que de repente, que é o que está a acontecer, não é bem de repente, porque nós já avisámos há muito tempo, mas está a ir mais rápido do que toda a gente poderia imaginar. Isto é um bocado unânime em todas as pessoas que comentam a atualidade. É a força com que a extrema-direita e a direita, porque está interligada hoje,
está a fazer o contraponto e está a atacar. E é uma impressão de derrota forte. E aliás, eu tenho a dizer que cada funeral é uma derrota enorme. Quando nós falamos uns com os outros, isto é terrível. E dizer mais, não vou dizer, mas é terrível. Isto é uma derrota. Nós vivemos sempre isto como uma derrota. É preciso perceber bem. Podem nos ouvir nas redes sociais e pouco importa, na televisão ou na rádio, e podem achar, estão muito enervados, estão muito isto. Mas nós primeiro estamos enervados contra nós próprios. Primeiro a nossa derrota, é como é que nós não conseguimos evitar de novo uma morte, como é que nós conseguimos, como é que, para as novas gerações, como é que estes miúdos vão voltar a ver estes não é? Vão perder estes pais, e enfim, é pesado. Porque eu estava aqui a pensar na questão da frustração, por um lado, Sim, não é? Resumindo a questão da frustração, e por outro lado também algum descompromisso político que se vai sentindo, que é o que tu estás a dizer. Já há muito tempo que temos vindo a alertar para estes avanços, para estes perigos. O que é que tem sido feito? E a exaustão, pelo menos eu também relacionando-me, não é, com esses estados e obrigando-me a parar vez e vez, porque é mesmo necessário, é isso muito que eu sinto, não é? Como é que é possível? Porque sinto que estamos a fazer a nossa parte enquanto sociedade civil e depois parece que há desvalorizar. E é por isso que às vezes vais ter assim um bocado uma reação de pessoas que até se dizem aliadas, não é? E que vão nos achar muito amargas, não é? Vocês estão muito amargas, não é? Nós também estamos preocupadas, mas não entendem que para nós faz anos que estamos a avisar, faz anos que dizemos isto vai ser grave e que nos estão a dizer não, isto é residual, a extrema-direita não está no Parlamento, nós temos uma Constituição. Entra o André Ventura no Parlamento. Mas é só não faz mal. Entram mais 10, entram 50. Até quando é que vamos abrir os olhos, não é? Nós já abrimos os olhos há muito tempo. Nós já vemos quais suas consequências. Porque a nossa comunidade, não é? São as primeiras pessoas a levar com isto tudo e até termos mortes. E estas pessoas só acordam quando começam a sentir, não é? Que está a fazer alguma comichão. Mas nós já estivemos aqui. E por isso é que nós estamos nesta amargura. Eu assumo completamente esta amargura. Tenho completamente uma amargura. Estou mesmo chateada com isto. Eu costumo dizer, os falsos aliados é uma das piores coisas que nós podemos ter no ativismo. O Martin Luther King já falava disto. Que é, nós quando vamos para a guerra, nós temos de ter uma estratégia. E a estratégia o número de pessoas que estão connosco faz parte da estratégia. Se eu vou para a guerra com 1000 pessoas, a pensar que tenho 1000 pessoas, tenho uma estratégia. Se eu chego, fraço ao inimigo e afinal só aparecem 10, a minha estratégia foi por água abaixo, não é? Portanto, estas pessoas que fingiram estar connosco, mas que quando é mesmo preciso não estão, e aproveito para falar da petição da criminalização do racismo, que não está a ser assinado por pessoas suficientes. Houve muitas pessoas na rua, mas depois não vão assinar quando é até bastante fácil. É isto. Nós precisamos destas pessoas e de repente não aparecem. E depois somos muito amargas. É muito revelador, não é? Sim. Muito revelador, como tu estavas a dizer, de saber. É importante sabermos quem temos connosco. Sim, é muito importante, e saber que são de facto pessoas fiáveis e que, sim, é preciso perceber isto. Não existe, eu sei que me está sempre a repetir, mas não existe luta antirracista, não existe luta feminista, não existe luta pró-LGBT sem desconforto. Não existe. Se está confortável, não está na luta. É tão simples como isso. Eu não estou a dizer que as pessoas precisam de ir até ao ponto de, como já me aconteceu, não é? De chegar ao ponto de arriscar a vida. Mas, apesar de tudo, tem que haver um certo desconforto. Se não está no desconforto, não está na luta. Está noutra coisa, está na jardinagem, mas não está na luta. Peço desculpa. Desculpem, estou enervada. Eu disse que isto ia ser, que me ia rir, mas não, já estou enervada. Tranquilo, tu estás a dizer aquilo que tu sentes, é exatamente por isso que nós te convidamos. Luísa, tu também tu escreves, tu és escritora, e eu tenho lido algum dos teus artigos para o público. Qual foi o artigo que te custou mais escrever? Eu penso que devo ter escrito, penso eu, que escrevi sobre o Adair,
O Adair marcou-me muito. O Adair... Ai, vou chorar. Porque o Adair é para mim uma marca enorme de falha. Eu lembro-me de quando foi o funeral do Bruno, de pensar, isto não pode nunca mais acontecer, nunca mais. E quando foi do Adair foi, ok, vamos ter que voltar a ter forças para isto. E então penso que são, ou seja, quando são coisas graves, assim, tão graves, que para mim é mesmo muito grave, custa muito porque tenho a sensação, obviamente que escrever é um ato, não é? Estou sozinha no meu computador, um ato um bocado confortável, lá está, quando tudo aquilo que eu tenho na minha cabeça, toda a vivência é muito maior do que as palavras e portanto é sempre esta ideia de uma frustração enorme. Eu estou sempre frustrada de todas as maneiras quando escrevo para o público porque tenho pouco espaço em relação àquilo que quero escrever e acho sempre que está muito aquém daquilo que eu gostaria de escrever e muitas vezes tenho o dobro e corto imenso e pronto, estou sempre frustrada de todas as maneiras. E quando são casos graves, o Adair, da Cláudia Simões, agora a da Ana Paula, por exemplo, são casos que tu tens assim uma sensação de diferença entre a vivência, que é muito maior do que aquelas 400 letras que ali vais pôr, não é? No teu documento Word que vais enviar. E, portanto, é sempre esta ideia de frustração entre a teoria ou as palavras e a vida. Tu há pouco quando eu estava aqui a trazer para a conversa a questão das caixas, também a partir daquilo que tu partilhaste, das gavetas, há uma na qual te enfiaram, terrorista LGBTQI+. É essa caixa, essa gaveta que te estás a referir quando falas aqui, quando referiste há pouco a ameaça à tua vida? Sim, eu tenho, já há alguns anos tenho ameaças de morte, não é? De violar, de cama viva, sei lá, já perdi a conta, esse tipo de coisas. O terrorista LGBT chegou num momento justamente de fragilidade, em que já estava a entrar no burnout e que juntou ainda, eu acho que normalmente teria passado um bocado, teria sido mais só simplesmente como sensação, mas no meu caso eles fazem uma espécie de vídeo e é a minha cara que aparece quando o vídeo está parado nas redes sociais e portanto é mais um caso, não é? Porque eu conto, a primeira vez que tive assim uma coisa mais foi com o André Ventura, quando eu me despedi de ser presidenta do Conselho Regional da Europa. Tive um problema com o André Ventura e depois publicaram, acho que foi no Correio da Manhã, já não sei, aquilo foi parar diretamente ao meu Facebook e tive assim uma raid terrível de toda a gente, toda a faixaria a atacar-me e demorei muito tempo a limpar e a bloquear e aquilo tudo. E portanto, a questão é a seguinte, eu já fui atacada por neonazi e foi grave e tive medo de morrer mesmo. E foi numa contra-manifestação, foi em França e eu pensei mesmo, pronto, ok, eu vou morrer e depois fiquei mais de uma semana com muitas dores, tinha dificuldade em andar e pensei, não acredito que vou ficar, não é? Vou ficar sem poder me ocupar dos meus filhos como eu quero e de ter uma vida sem dores e portanto esta agressão é uma agressão muito física, foi muito física, foi, pronto, não vou entrar em detalhes agora, é um bocado longo, mas só para dizer o quê? Eu vi esta pessoa, eu vi os olhos, eu vi a cara de desprezo total pela pessoa que eu sou, não é? Vi a forma como ele me atirou, o momento mesmo como se eu fosse um animal, tendo todo o respeito pelos animais, e portanto, esta coisa do terrorista LGBT, eu sei que estas pessoas que estão por trás, há uns que são palhaços, mas há outros que são criminosos. E quando eu digo que são criminosos, são mesmo criminosos. São psicopatas. Eu não tenho dúvida do que estou a dizer. Eu vi a cara deste homem e a cara deste homem é a cara de alguém que estava disposto a tudo. E só não foi mais grave porque eu estava no meio de uma manifestação de montes de gente que ali estavam justamente contra as pessoas LGBT e que não mexeram uma palha. Não mexeram uma palha. Eu estava no chão, ele em cima de mim, ele puxou-me pelos cabelos com uma dor horrorosa e por isso é que eu percebo perfeitamente a Cláudia Simões quando ela disse, e ainda é pior, não é, Cláudia Simões? Eu sei exatamente a dor, que é uma dor horrorosa,
e ninguém mexeu. Aquelas pessoas muito queridinhas que ali estão, cheinhas de filhos, porque temos que ser muito cristãos, não é? E ser muito defensores da vida, e ninguém mexeu uma palha. Mas este homem que me fez isto, este neonazi, eu sei que se fosse numa esquina qualquer e que se ele não fosse apanhado, ou se não houvesse câmaras, ou se não houvesse testemunhas, ele estaria disposto a tudo. E eu não tenho dúvida sobre isto, não estou nada a ser alarmista ou a exagerar, ou quer que seja, eu sei disto. E por isso, quando eu vejo esta lista LGBT e vejo a terrorista LGBT, há pessoas que podem achar que é uma brincadeira na internet, fizeram um videozinho engraçado, igual tem umas listas e mais não sei o quê, mas para certas pessoas isto pode de facto ser um perigo, e há de facto pessoas que estão por trás disto e que são de facto um perigo, são mesmo pessoas muito perigosas e que podem fazer mal, como fizeram outras pessoas. E como é que se continua depois disso? Georgina, é porque é o que tu és, não é o que tu fazes, é o que eu te digo, faz parte de tu não sabes funcionar de outra forma, não é possível funcionar, eu não sei funcionar de outra forma, é assim, não sei, posso eventualmente tentar fazer menos de coisas, mas não, é um sentimento de injustiça. O sentimento de injustiça, por acaso, eu hoje tive uma entrevista com uma investigadora, falámos sobre estas questões, e ela perguntava-me, então, mas quem é que serviu de modelo quando eras pequena? Como é que isso vai? E eu disse-lhe, eu acho que, ainda antes de haver modelo, acho que foi muito mais tarde, mas ainda antes de haver modelo, há simplesmente um sentimento de injustiça que nós temos e que é um sentimento que é universal. É um sentimento que há até experiências muito interessantes com macacos, em que há macacos que tu consegues provar que eles já têm um sentimento do que é justiça e o que é injustiça. Podem procurar esses vídeos na internet, são muito interessantes, costumo mostrar isso aos meus alunos para falar sobre isso. E portanto, eu acho que somos muitas pessoas, e penso que muitas das pessoas ativistas, ou que são chamadas ativistas, têm isso desde sempre, não é, praticamente, que é um sentimento do que é o justo, do que é o injusto, que é muito agudo, não é? E para mim era isso, desde muito nova era evidente que havia o justo e que havia o injusto. E, por exemplo, eu estava numa escola de freiras e eu deixei de acreditar em Deus logo ali, logo na primária. A freira estava muito chocada, achava que a menina tinha o diabo no corpo, e tenho. E não é vermelho, que eu sei que aí estamos em... Não, verdíssimo. Aí estamos em lados opostos. Não, verdíssimo. E justamente porque no mesmo momento em que estou a ter aulas sobre o que é justo, sobre o que é a bondade, o que são os valores, etc., no mesmo momento os adultos da escola estão a fazer mal às crianças. Estão a bater, estão a humilhar, não é? Estão a deixar com sede, estão a deixar crianças que ainda não sabem, pronto, que fazem xixi, não conseguem ser autónomas, deixam mesmo naquela humilhação, não vão trocar as crianças. Ou seja, eu estou a ver diretamente, eu não preciso que me digam. Claro. Não é? Isto são falta coisas... de coerência. Há casos de justiça e de injustiça em que nem não é preciso aprender. Tu vês, há uma criança que está cabisbaixa, a chorar, a sofrer. É preciso mais? É preciso teoria para quê? Não é? E para mim é muito simples, começa aí. É preciso empatia, não é? Tu falas disso. Exatamente. Queres-nos falar um pouco mais sobre isso? Sim, exatamente. Do poder da empatia. Por acaso vem um pouco daí que foi. Portanto, eu deixei de acreditar, fazia muitas perguntas à freira e dizia isto não é possível e tal. Essa sempre foi muito chato. E a freira foi lá à casa e disse à minha mãe, a menina tem o diabo no corpo, tenho que falar com ela e tal e tal. E a minha mãe, lembro-me disso, foi a primeira vez que eu senti um momento solene em que a minha mãe me sentou numa cadeira, olhou para mim e disse: Luísa, o que é que se passa? Como é que é possível não acreditar em Deus? E a minha mãe não me disse isso com maldade nem nada, estava só a tentar perceber, porque a minha mãe por acaso sempre foi assim até aberta de espírito, apesar de, pronto, ser crente e ser até bastante normativa, mas pronto. E depois eu expliquei-lhe e falámos sobre isso e nunca voltei atrás, fiquei sempre ateia, mas com o medo de ser má pessoa, apesar de tudo, pensando, ok, eu não acredito, não me faz sentido para mim, nem lógico, nem o que quer que seja, mas parece-me que o facto de não acreditar se calhar faz de mim má pessoa, então isso era algo que era
tinham um certo nível de stress para mim. Até que mais tarde, se estou aqui a saltar vários capítulos, até que mais tarde acabo justamente por fazer uma tese sobre empatia, porque a minha busca era justamente essa, era tentar perceber, será que nos seres humanos existe alguma capacidade que seja universal, que não tenha nada a ver com a cultura, ou que tenha a ver com a cultura, mas que não tenha exclusivamente a ver com a cultura, ou com a religião, ou quer que seja, e que faça de nós boas pessoas, possíveis boas pessoas, e encontro a nossa capacidade de empatia. E, portanto, é exatamente isso. A nossa capacidade de empatia é uma capacidade, para resumir, que tem aqui duas grandes componentes, uma componente emocional e uma componente cognitiva, e que surge logo nas suas várias etapas, que surge logo desde que a criança nasce, que é logo a capacidade de imitação. Se vocês agarrarem num bebê e, por exemplo, deitar a língua de fora ou abrirem a boca, o bebê acabou de nascer e o bebê vai imitar o adulto, porque há esta nossa capacidade de empatia que está ligada ao que nós chamamos os neurónios espelho, que é o facto de os mesmos neurónios, também está muito resumido, os neurologistas que me perdoem estes resumos assim, mas para resumir as áreas do cérebro que se acionam quando, por exemplo, eu estou a agarrar num copo de água e estou a beber, são os mesmos que se acionam quando vocês me estão a ver a fazer essa ação. Aliás, nós sentimos, por exemplo, se alguém imagina, estamos aqui, alguém está aqui em cima da mesa e cai assim para o chão, nós podemos quase sentir nas nossas pernas a queda da outra pessoa. E, portanto, isto é a nossa capacidade de empatia, que é declinável em várias situações e que nos permite, justamente, isto é um bocado, eu salto quase para a conclusão, e que nos permite nos colocar no lugar do outro, compreender que o outro é uma pessoa diferente, não tem os mesmos gostos e por isso é muito diferente do que é a simpatia, por exemplo. A simpatia é um bocado, a pessoa está a sofrer, eu estou um bocadinho ali com a pessoa, estou a perceber que ela não está bem, pronto, vou tentar um bocadinho consolá-la, mas a empatia é outra coisa, é um lugar de respeito muito importante em que nós percebemos que a outra pessoa está numa dificuldade, por exemplo, mas percebemos que é o lugar dela, não é o meu. E isso permite-nos, por exemplo, chegar a tal lugar de fala, entre aspas, que é não falar no lugar da pessoa, e a pessoa é que sabe o que é bom para ela. Nós não devemos falar no lugar da pessoa, não devemos achar que as mesmas receitas para nós também servem para essa pessoa. Aliás, a questão do burnout é muito... As pessoas têm diferentes tipos de burnout, têm por várias razões. Uma pessoa pode ter por uma razão que nos parece absolutamente irrisória e outra, se calhar, por faz muito mais coisas e a ela não lhe acontece nada, ou não consegue funcionar perfeitamente. E a empatia permite isso, permite um respeito, permite também, lá está a parte emocional, estar com a pessoa, sentir que a pessoa está triste, nós também nos sentimos tristes. É uma capacidade que nós partilhamos com outros animais e é uma capacidade que nós podemos abolir, nós podemos destruir a nossa capacidade de empatia, que é terrível. Temos esse caso, por exemplo, nas crianças soldado, é o que fazem. Tu chegas, obrigas uma criança a matar a mãe, ou o pai, ou o irmão, ou o cão, e a criança destrói-se. Tu destróis uma criança, a partir daí fazes da criança uma máquina de guerra. E depois é difícil voltar. E da mesma forma, tu podes promover, desenvolver empatia nas crianças. Há vários estudos sobre isso, há várias experiências, mas não está de todo universalizado, o que é pena. Há pouco tempo falou-se disso em França, mas não foi instituído. Mas podemos, de facto, fazer isso, desenvolver a capacidade de empatia. E nos adultos? Nos adultos é sempre possível desenvolver a capacidade de empatia. Por vezes as pessoas fazem-no sozinhas. Fazem-no quando, por exemplo, vivem o que nós chamamos de um acidente da vida. Por exemplo, eu agora por exemplo, com um burnout, se calhar vou perceber melhor uma pessoa que tem um burnout, não é? Se calhar uma pessoa, imaginemos que parte uma perna, não é? E de repente dá-se conta que Lisboa não está muito bem feita para a mobilidade das pessoas. Passamos a ter a experiência, a situação de deficiência, por exemplo, eu vou viver isto durante 2 meses, mas cá há uma pessoa que vai viver isto a vida toda. Portanto, não é? Por vezes nós somos obrigados, de todas as maneiras, pela vida, a fazer estes exercícios de empatia. E por isso, quanto mais falamos com os outros, quanto mais há
à comunicação, quanto mais lemos, quanto mais nos conectamos, vemos filmes, porque Uhum. também há a possibilidade de fazer empatia, exercício de empatia com a ficção, melhor. E tu, como professora, que lugar é que tu atribuis à educação nessa promoção de sociedades mais empáticas? A educação é absolutamente essencial. Eu acho que a questão da empatia poderia ser haver aulas de empatia, existem em certos países, acho que na Suécia existem aulas específicas de empatia, mas nós podemos declinar em várias outras matérias, tão simples como, sei lá, estamos a ensinar a história, podemos fazer exercícios, fazer de forma que as pessoas de facto imaginem o que era certas situações. Um exemplo muito simples, quando estamos a falar da questão da escravatura, por vezes dizem-nos assim, mas é preciso ver que eram as pessoas do seu tempo. Aquelas pessoas eram as pessoas do seu tempo, era normal serem pela escravatura. Mas as pessoas que estavam em situação de escravatura também eram as pessoas desse tempo. E essas pessoas também eram as pessoas desse tempo, sofriam da escravatura. Elas não estavam ali todas contentes e alegres por estarem em situação de escravatura. Claro. E isso são coisas que nós podemos fazer. Ter empatia pela situação que ali se está a passar, porque muitas vezes o que é que acontece? Estas pessoas estão a ter empatia por quem? Pelas pessoas que escravizavam e não estão a ter empatia pelas pessoas que estavam a sofrer. Porque ser algemado, ser retirado da família, matarem-te os teus filhos, separarem-te da tua mulher, sempre doeu, não passou a doer no século XXI, já sempre doeu, é que é assim, é normal. Portanto, achar que focalizarmos, mas coitadinhos, eram pessoas do seu tempo, e as pessoas em situação de escravatura não eram pessoas do seu tempo, são pessoas de quando? São o quê? Não é? Isto significa que nós não estamos não estamos a direcionar justamente a empatia para as boas pessoas. E isso é tão importante de teres referido. Nós estamos mesmo na retinha final da nossa conversa, que pena. Já? Sim, faltam poucos minutos. Eu gostaria mesmo de saber qual é a pergunta que sempre esperaste ouvir numa conversa, numa entrevista, mas que nunca te fizeram. Ai, é que difícil. Ai, caramba. Não sei, deixa-me pensar. Porque eu imagino que te façam muitas perguntas sobre o teu Sim. percurso, sobre a tua infância, sobre o teu percurso profissional, e que às tantas as perguntas são sempre um pouco as mesmas. Sim, Mas se calhar fazerem mais perguntas sobre a existência, que é... Eu há pouco te dizia também à tal investigadora que, por exemplo, de repente vimos muitas pessoas negras na televisão falar sobre racismo quando foi a morte do Adair, e eu disse que achava mal, não era, que só chamassem as pessoas racializadas para falar de racismo e para falarem, ainda por cima, quando são questões violentas. Porque todas essas pessoas que falaram na televisão e que eu conheço, sei perfeitamente que são experts em várias outras matérias e que nunca as vão chamar, não é? E, para mim, é um bocadinho, entre aspas, a mesma coisa, que é, eu não faço só coisas que têm a ver com ativismo. A mim preocupa-me também questões como, por exemplo, a questão da morte, a questão da existência. Portanto... E é uma coisa que eu também trabalho de alguma forma em outros campos, e portanto, se calhar questões que têm mais a ver com a existência e com a morte e com o que é que estamos aqui a fazer. Olha, e nós, neste mundo. E nós nestes tempos que estamos a viver, é muito interessante que o teu doutoramento seja em filosofia política e ética. Que parecem mundos que se apartaram completamente. Como juntar na mesma frase filosofia, política, ética. Sim, e por isso é que me choca tanto justamente que seja possível utilizar desta forma a política, porque para mim é uma palavra tão nobre e que carrega tanta coisa, tanta possibilidade, que vai até para além da ética. A ética é uma espécie de ingrediente da política, mas a política é o que permite justamente de ir mais longe e de implementar políticas de facto que sejam éticas e que promovam a ética, e que me faz uma confusão enorme ver estas pessoas justamente em situação de privilégio e de fazerem tão pouco pouco ou nada, ou até serem contraproducentes nestes poderes, nestes lugares de poder que têm. Eu li num dos teus textos, durante a minha pesquisa, aliás, tu escreveste mesmo que já Mandela dizia que nós não nascemos racistas e que nós não nascemos a odiar-nos.
Não nascemos. Estás cansada? Eu também já estou cansada. Não, a pensar, porque é tão óbvio. Sim. É tão óbvio. E como é que nos tornamos racistas? Como é que chegámos a este ponto? Estamos em março de 2025, tu és mãe, eu sou mãe, e estamos a temer muito, muito por todo este cenário. E eu sou tia. E tu, tia, desculpa. Exatamente, Eu também sou tia. eu também sou tia, e eu também. Sim. E a preocupação de quando o meu filho sai à noite, e a contar-lhe na altura, portanto, quando comecei a sair à noite, o meu irmão, por exemplo, não saía. Rapaz, negro, e nós sabíamos que havia zonas que nós não podíamos sair por causa dos skinheads. Sim. Há uma coisa que eu gostava que ficasse, que eu costumo agora insistir um pouco, porque me parece problemático meter a questão do racismo só na questão económica e dizer que é só uma questão de classe. É mesmo um problema, e lá está, quando eu falava dos falsos aliados, etc., entrar aqui um bocadinho neste capítulo, e que é que o racismo não é só lucrativo. Okay? Há de facto um sistema que é lucrativo, mas também é mais do que isso. O racismo beneficia a identidade de pessoas que se sentem superiores. Parece muito importante falar sempre da questão do supremacismo. A questão do supremacismo é isto, é pessoas que se vão sentir superiores, pouco importa a classe social onde elas estejam, ok? E elas beneficiam com isto. Ou seja, quer tu sejas um branco rico tipo Trump, quer tu sejas um operário branco pobre, todas estas pessoas beneficiam com o racismo. Porquê? Porque as faz sentir superiores. E aliás, é este o acordo. O acordo que o Dubois já falava nisto, que é uma espécie de acordo tácito em que as pessoas em situação de poder dizem às pessoas mais pobres: não se preocupem, vocês não vão ficar mais ricas, de certeza, esqueçam lá isso, mas pelo menos vão ser superiores. Vão ser superiores ao operário negro. Vão ser superiores à operária negra. Ok? E é esta a ideia que é muito importante, parece-me a mim, e é isto. O racismo, quando se diz não cenário, mas porquê é que as pessoas são racistas? Porque dá prazer. É terrível dizer isto, mas não é só dinheiro, dá prazer, dá identidade. A identidade é uma coisa muito importante. Nós não podemos pensar que não é importante. É importante. Nós todos temos uma ideia da nossa identidade e para nós é importante, enquanto seres humanos. Nós precisamos justamente de puxar ou de dar uma identidade que seja positiva. Eu luto há muito tempo para que se faça da identidade portuguesa o 25 de Abril. A revolução. É isso que tem que ser a nossa identidade, uma bela identidade, uma bela revolução pelos direitos humanos, pela liberdade, e deixar de vez esta ideia dos descobrimentos e demos do mundo ao mundo, quando isto é feito de uma absoluta violência, não é? E isto é uma coisa que se faz através da educação e através de uma verdadeira vontade política e de perceber qual é o rumo. Pronto, Presidente da República. Isto é breaking news? Breaking news, temos candidata. Não metam em sarilhos. É que para a presidência podes ir independente. Vamos a isto. Agora precisas mesmo de cuidar de ti. Isso é mesmo fundamental, porque nós precisamos de pessoas como tu, de intelectuais, de investigadoras, e tu sabes disso, daí a dificuldade em descansar e em parar. Luísa, o que dizer deste bocadinho que eu gostaria que pudéssemos estender muito, muito mais? Grata por tanta doação, grata por esse olhar tão meio, porque é verdade, eu tinha comentado com a Paula. É verdade. Eu tinha comentado com a Paula e disse: a Luísa tem assim uma energia tão, ela está a falar de coisas tão profundas e difíceis, mas ela tem uma energia é acolhedora e tem uma energia muito meiga e tem um olhar muito meigo. Por acaso estava a comentar isso com a Paula antes de começarmos a gravar. Eu despeço-me de ti dizendo, ou lembrando-te: keep calm, you're from Serafina. Para sempre, Serafina para sempre. Serafinense. O teu bairro berço. E sportinguista. Pronto, então este é aquele momento em que eu tenho de apelar ao Sport Lisboa e Benfica, não é? É sempre assim. O meu filho vai gostar de saber. Já tivemos estas conversas. E foste a pessoa que lançou a ideia do cachupão.
Não nos esqueçamos disto. Numa conversa, é possível, Numa conversa do lado negro da força. Não te recordas disto? É possível. Estávamos a falar dos imigrantes e de que nunca há nada e tudo mais. E surgiu o cachupão. E aconteceu mesmo. Portanto, vê o teu poder. Vê o teu poder de inspirar também os outros. Eu vi ali nas ruas de Lisboa a cachupa psicadélica. Não sei quem é, não sei se é um grupo, mas eu adorei. Eu pensei, temos passado do cachupão para cachupão psicadélico. Adoro a ideia. Olha, grata por tantos escritos, tantos pensamentos que tu partilhas connosco, não só em fontes mais oficiais, mas e depois aquelas mais informais. É sempre um gosto ouvir-te. E espero que continuemos. Eu preferia que não continuássemos nestas lutas, seria bom falar sinal. Mais sobre outras questões. Mas já que elas continuam, não é? Nós também continuamos. E eu costumo sempre dizer que a luta continua e a vitória é certa, com unidade. Não temos dúvida disso. Vamos continuar isso. Continuar a esperançar. Não temos outra hipótese. Exato. Obrigada. Obrigada, eu. Este episódio tem a sonoplastia de Salomé Rita, fotografia de Nuno Fox, capa de Tiago Pereira Santos e música original de Pedro Bernardino e Wilson Twice. A coordenação é de Joana Beleza e Yuri Lopes Pereira e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Georgina Angélica. Eu sou a Paula Cardoso. E voltamos na próxima semana. Até lá, sigam-nos nas redes sociais e subscrevam a nossa newsletter. Até breve. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.